Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se em Êxodo, capítulo de número 39, que diz assim: Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas e as cortaram em fios para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se uniam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as paredes de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engates de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra traçada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro. E prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engates e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era arrematada com a abertura de uma argola para que não se rasgasse. Em toda a borla da sobrepeliz fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela cravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de pano azul,
para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores e as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram e Moisés os abençoou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ao iniciar de mais um dia, iniciamos também uma nova semana, um novo mês, e o fazemos com muita alegria e gratidão ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pela vida que temos. Somos gratos ao Senhor pela vida eterna que temos em Cristo Jesus, pela redenção que alcançamos. Somos gratos ao Senhor pelo sangue de Jesus, teu Filho, que nos purifica de todo pecado. Somos gratos ao Senhor porque nenhuma condenação mais há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que penetra ao mais profundo do nosso ser. Tua palavra que nos orienta, tua palavra que nos instrui, tua palavra que nos corrige, tua palavra que nos encoraja, que nos fortalece, que nos anima, que nos apresenta cada dia mais o Senhor Jesus, cada dia mais se apresenta também para nós a sua vontade, a sua palavra que é a mola propulsora da nossa vida cristã. Te louvamos, Senhor, porque assim como o povo fez todos aqueles utensílios, toda aquela vestimenta do sumo sacerdote, como o próprio Moisés atesta, segundo tudo quanto o Senhor orientou. Após isso, Moisés abençoou aqueles homens, aquelas pessoas que trabalharam com dedicação, com fidelidade, fazendo a obra do Senhor. Assim também o Senhor faz conosco todas as vezes que somos fiéis, obedientes, atenciosos, cuidadosos, diante do Senhor e diante da sua vontade, diante da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel que permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Muito obrigado, Senhor, porque somos salvos em Cristo Jesus. O Senhor proporcionou para nós a salvação em Cristo. Tudo o que necessitamos para viver uma vida santa, reta e justa diante de Deus, o Senhor já proporcionou para nós. Tudo que precisamos conhecer e saber a respeito do Senhor e do Senhor Jesus Cristo e até mesmo do Espírito Santo, o Senhor já revelou, já deixou registrado na tua santa palavra. A nós cabe apenas ler e estudar e meditar nela dia e noite, para fazer conforme tudo nela está escrito. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez clamar ao Senhor por perdão, suplicar por perdão pela nossa infidelidade, pela nossa negligência, pela nossa preguiça, pela nossa pouca disposição em cavar, em meditar, em ler, reler, estudar com dedicação e com fidelidade a tua palavra. Muitas vezes somos bons em estudar
passar num vestibular, numa prova do Enem, num concurso público, para arrumar um bom emprego, para conseguir uma boa profissão, para nos tornarmos doutores, homens e mulheres sábios e intelectuais, mas negligenciamos o estudo diário, progressivo, dedicado e com afinco da tua palavra. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão também porque a semelhança dos discípulos, dos 12 apóstolos, muitas vezes nós não conseguimos vigiar 1 hora por dia em oração e meditação na tua palavra. Nós logo nos cansamos, logo desistimos, logo nos ligamos em outros afazeres. Perdoa-nos, Senhor. Gera em nós um desejo ardente de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nos ajude, Senhor, a verdadeiramente colocar o Senhor sobre o primeiro lugar nas nossas vidas e seguir aquilo que Jesus nos ensinou, buscar, pois, a Deus em primeiro lugar. Sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades e que nos cabe é buscar ao Senhor em primeiro lugar. Pai, hoje iniciamos uma nova etapa nas nossas vidas e clamamos ao Senhor para que seja diferente. Faça de cada um de nós um verdadeiro servo do Senhor, que possamos ter a nossa vida voltada para o Senhor, que tenhamos como prioridade nas nossas vidas o Senhor, a Sua palavra, uma vida de devoção, de submissão, uma vida de comunhão com o Senhor. Que possamos também priorizar a Tua igreja, a Tua casa, a Assembleia dos Santos, num tempo em que vivemos que isso tem sido tão desprezado, onde há movimentos que defendem com todo vigor e apreço o não congregar, o ser um cristão desigrejado. E sabemos que esse não é o teu evangelho. Por isso te suplicamos, tenha misericórdia de nós. Firma nos teus passos, firma-nos na tua palavra e dá-nos fome e sede de ti, um desejo profundo de estarmos reunidos como igreja, como família, como povo do Senhor, como povo da aliança. E enquanto isso, Senhor, opera em nosso meio sinais, prodígios e maravilhas. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias, cura os nossos enfermos, restaura aqueles que estão caídos, visita aqueles que estão perturbados, angustiados, aflitos, deprimidos, aqueles que estão com transtornos dos mais variados tipos. Vivemos, Senhor, um tempo de tantos transtornos emocionais e mentais. É raro achar uma família onde não tem pessoas depressivas, pessoas com transtornos, pessoas com déficit disso, déficit daquilo, com hiperatividade, com tantos problemas, Senhor. Clamamos a Ti. O Senhor nos fez, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Traz paz, harmonia, derrama sobre os corações a paz que excede todo o entendimento, se revela a cada um de nós a cada dia, mais e mais, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, a começar em mim. Transforma-nos e nos preparamos para nos encontrarmos com o Senhor. Prepara-nos, Senhor, para termos um encontro real e verdadeiro contigo e também para irmos morar com o Senhor para sempre. Enquanto isso, capacita-nos, fortalece-nos e usa-nos para a glória do teu nome. Que o teu evangelho seja propagado, proclamado, vivido e anunciado com fidelidade, e tudo isso para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos no nome que é sobre todo nome. E este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos sustenta e nos dá vida. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.